Olá, viventes do Cerrado, nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios a visita do pré-candidato ao Senado, ex-prefeito, ex-deputado, um dos principais nomes do PT e ligado ao presidente Lula aqui no Tocantins, Paulo Mourão. Paulo, prazer recebê-lo aqui. Aproveitar para conversar algumas coisinhas com ele. Estamos aí há uma semana após o PT Nacional oficializar sua pré-candidatura ao Senado com o apoio 100% de Lula, né? Perfeitamente, minha querida Maju. Primeiro, te agradecer por esse espaço, ter esse compromisso. Você é uma das pessoas que eu mais respeito na imprensa tocantinense. Obrigada. Uma mulher negra que veio, se posicionou, conquistou o seu espaço com trabalho, com mérito, com serenidade e seriedade no seu trabalho. Isso é que faz a Maju ser hoje reconhecida no estado do Tocantins. Tenho honra de estar aqui com você. E também cumprindo o que eu falei que seria a primeira entrevista que eu faria, seria com você. Fico muito feliz de estar aqui hoje representando essa força popular do presidente Lula em defesa de um Senado que possa estimular o desenvolvimento sem nenhuma trava, sem nenhum atrapalho. O que a gente tem visto no Senado brasileiro é uma força conservadora atravancando o desenvolvimento do Brasil. E nós precisamos pacificar o país, mas, acima de tudo, levar o país para um projeto de desenvolvimento progressista, que é esse que o presidente Lula quer fazer. Nós precisamos voltar nessa discussão da agenda de trabalho 6x1, de fazer essa modificação. Observe que os Estados Unidos ainda mudou isso em 1940. A Itália, a França, hoje são 35 horas trabalhadas por semana, com 4, 5 dias de trabalho. Portugal, 40 horas de trabalho, já indo para 35 também. Na América Latina, nós vimos que o Equador fez isso em 1987, essa reformulação. Nós vimos agora em 2022 o México, a Colômbia e o Chile alterarem essa agenda de trabalho, passando também 5x2. Então o Brasil tem que entrar nessa rota de progresso e de sentimento e compromisso humanitário com a família do trabalhador. Nós temos essa questão também que nós precisamos fazer um avanço muito forte na questão da educação do nosso país, da qualificação profissional, estimular os estados nesse campo. Você observa que o Tocantins ainda é um estado com muitas potencialidades, muitas conquistas, mas ao mesmo tempo de um governo muito retrógrado e sem capacidade de estimular desenvolvimento. Quando você olha a questão da educação, nós estamos patinando, os colégios sem infraestrutura, os professores sem ordenamento de melhores salários qualificados, sem oportunidade dessa qualificação. A nota nossa do IDEB ainda é 5,6, a média que preconiza o MEC é 6,0. Então nós temos aí a saúde, você vê os hospitais do nosso estado não conseguem concluir. O Hospital de Araguaína foi lançado pelo Siqueira Campo em 2011, nós estamos em 2026. O Hospital de Gurupi lançado em 2013, nós estamos em 2026. Você vê agora essa ProRins aí, e só sabe quem tem pessoas amigas ou parentes ou pessoas muito próximas. O ProRins hoje não consegue mais atender ninguém porque o Estado não paga o ProRins, então estão sofrendo problemas. Pessoas que precisam de atendimento de hemodiálise estão aí tudo dentro do HGP porque não tem vaga no ProRins. Você observa essas questões todas, a parte infraestrutural, é um estado que depende de muita relação com o governo federal. Você observa a questão da segurança pública. O Tocantins hoje é um problema grave, Maju. 54% aproximadamente foi o aumento de feminicídio no estado. Mais precisamente 53,8% foi o aumento para o ano de 2024 para 2025, que fechou com 53,8% de aumento de feminicídio. Cidades como Gurupi, que é o primeiro lugar em feminicídio, segundo lugar Palmas, a nossa capital, terceiro lugar Tocantinópolis. Você observa que o índice de homicídios em jovens de 15 a 19 anos é bárbaro, é 35% referendado pelo Anuário da Segurança Pública. É muito sério o que nós temos acontecido. Aí você fala, mas também tem insegurança no país. Tem, mas o Brasil, no ano de 2025, reduziu em 11% os homicídios. 11%. Somente 6 estados tiveram aumento. Então foi Rio de Janeiro, foi Distrito Federal, Acre, Roraima, Rio Grande do Norte e o Tocantins, que foi o maior aumento de feminicídio, 17%.
Então você observa que esse Estado precisa ser revisado no conceito de gestão. E eu, como pré-candidato ao Senado, imagino que eu posso contribuir muito. E, ao mesmo tempo, eu fico lamentando como é que pessoas... são amigas, eu não estou aqui para falar de pessoas, mas nós temos que falar porque o conceito do senador para o Tocantins precisa as pessoas conhecerem quem eles estão mandando para Brasília. Quando você abre a pauta, a Folha de São Paulo, de antes de ontem, recente, citou lá os 10 maiores faltosos de votos presenciais. E quando o Senado abre uma pauta para voto presencial é porque são pautas importantes, são pautas que têm um divisor de postura ideológica, de postura de interesses políticos, administrativos. Ora, dos 10 maiores faltosos no Senado, 2 são do Tocantins, Eduardo Gomes e Dorinha. É lamentável isso, porque são pessoas que ganham um salário de R$46 mil, tem ano, se você pegar na folha de transparência do Senado, a Dorinha gastou algo em torno de 600 e poucos mil reais de janeiro até agora, e o Eduardo Gomes mais ou menos a mesma coisa, além do salário. Gastaram com os seus penduricalhos. Dentro do processo legal, eles têm essa cota para gastar. Mas é aberrante, por que não cumpre o papel de representar bem o Estado? É esse que é o problema. Então nós precisamos entender que os senadores não podem do Estado, que necessita ter uma relação republicana, uma relação de gestão administrativa progressiva, estar lá em Brasília fazendo pauta negativa. Isso é muito ruim para o Tocantins e é nisso que nós estamos propondo abrir um debate de forma respeitosa, mas acima de tudo verdadeira e transparente. É isso que nós temos que olhar. Então nós temos que entender o que o Irajá, como senador, desenvolveu esse Estado, quais foram as propostas dele que tiveram desenvolvimento ao Estado, e eu não vou falar de emenda PIX, eu não vou falar de emenda disso, daquilo, não. Eu quero saber de forma temporal, progressista e futurista. O que um senador faz pelo Tocantins? Essa é a primeira pergunta, e eu pergunto a você, se você colocasse-se como senador, quais seriam as 3 primeiras ações que você faria? Porque eu acho que os senadores que hoje representam o Tocantins são fracos. Porque como é que um senador que deveria ter 100% de presença maciça no plenário está faltando 43%? Ora, se ele está faltando 43%, ele vai tomar bomba por falta. Se um aluno falta 43% do ano letivo, já tomou bomba. E para aqueles que querem fazer um comparativo com a nota do IDEB, então se a nota é 6, tiraram 5,7, também tomou bomba pela nota do IDEB. Entendi. Paulo, você já disputou o Senado em 2018, já nessa mesma dobradinha com o Irajá, né? Agora, novamente, uma composição do PT com o PSD, vai de novo lá com o Irajá. O que você vai fazer diferente agora, de 2018, nessa nova jornada? Eu não sei se o Irajá estará nesse palanque conosco. Eu acho que ele vai fazer um projeto independente, como ele fez da outra vez, né? Da outra vez foi independente. Nós fomos candidatos, mas a gente teve uma relação sempre respeitosa entre eu e ele, mas ele não fez campanha comigo e o Marlon. Dr. Marlon Reis. Nós fizemos a campanha, eu e o Dr. Marlon, o Irajá teve um processo independente, teve o sucesso, a gente aplaude isso. Por isso que eu te digo, eu não sei se ele estará na caminhada conosco, mas eu quero te dizer que a nível de Senado, o meu compromisso é de pautar o governo do presidente Lula em relação com o governo do estado do Tocantins e estimular o desenvolvimento. E eu dou resposta. Quando eu fui deputado federal, eu fui autor do projeto que criou a Universidade Federal do Tocantins. Se hoje ela é multicamp, porque foi essa mão que trabalhou esse projeto e articulou politicamente. Se nós temos aqui hoje um Hospital Geral de Palmas, foi uma ação articulada do Paulo Mourão, do senador Carlos Patrocínio e do Eduardo Siqueira Campos e do governador Siqueira Campos. Nós temos hoje 11 institutos federais tecnológicos. Eu, como político, ajudei a constituir dos 11, 5. Quer dizer, foi Porto Nacional, foi Dianópolis, foi Colinas, foi Pedro Afonso e foi aqui Palmas, que é hoje a Escola Técnica, que antiga era a Escola Técnica Federal, hoje é o Instituto Tecnológico Federal. Então nós temos que entender que um senador precisa promover desenvolvimento republicano do seu estado de uma forma onde o futuro vai ter a história de que isso foi a Embrapa. Hoje existe a Embrapa. Quem trouxe foi o deputado Paulo Mourão,
com apoio do governador Siqueira Campos, mas foi o deputado Paulo Mourão que articulou a constituição da Embrapa no Tocantins. Então, são histórias que nós temos para contar. Eu quero saber, esses atuais senadores, que histórias eles têm para contar. O que eles fizeram, que está aí hoje, consolidado para o Estado, para daqui 20, 30 anos dizer, olha, esse foi o político tal que conquistou. Entendi. É isso que nós precisamos ter, sabe, Maju? E acima de tudo, é porque nós vamos ter um projeto político que é uma defesa de quê? De pauta. Então nós temos o bolsonarismo que defende a sua pauta. E hoje nós sabemos, é contra a escala 6x1, o próprio senador Eduardo Gomes votou, já assinou um documento contra, que eles querem a bolsa de horas de trabalho, como o Milei fez na Argentina, lá cortaram férias proporcionais, lá cortaram férias, lá cortaram benefícios trabalhistas, lá cortaram tantos outros benefícios e só sacrificam o trabalhador. Então um trabalhador vai trabalhar por horas trabalhadas, que pode corresponder a 50, 52 horas semanais, para que ele ganhe um salário. Então, a pauta que nós defendemos não é a pauta contra que o bolsonarismo defende, do tarifaço, do americano impondo restrições ao Brasil, aumentando os nossos produtos e estimulando aumento de inflação. O presidente Lula está fazendo uma ginástica terrível para poder manter a inflação sobre equilíbrio. E olha, nós temos um Brasil onde os recordes de desemprego estão sempre batendo, de empregabilidade batendo e caindo o desemprego. Hoje nós temos uma taxa de desemprego de 5,6%. Nós pegamos o governo do Bolsonaro com taxa de desemprego acima de 12%. Nós pegamos inflação acima de 14%. Hoje a inflação está 5,1%, já tivemos a 4,3%. Esse tarifaço elevou ela para 5,1%. Nós temos aí eles trabalhando para derrubar o PIX, para o Trump entrar com um PIX aqui que cobre do trabalhador, que cobre essa ação tão forte do Banco Central de criar o PIX, e agora eles estão querendo acabar com ele. Então, o que eu tenho falado ao Laurez, que o que nós temos que sair em campo é para justamente demonstrar o seguinte, querida Maju, e aqui aos seus ouvintes. Nós tivemos já um momento que o Brasil, a política foi tão conservadora e tão divisionista que eles criavam a Arena 1, 2 e 3, o MDB 1, 2 e 3. Aqui agora nós estamos vendo no Tocantins o Bolsonaro 1 e 2. A Dorinha representa o campo Bolsonaro 1, com o Eduardo Gomes e o pastor Eli Borges. O Vicentinho Júnior representa o Bolsonaro 2, que é ele com Alexandre Guimarães, e nós, eu e o Laurez, que representamos Lula, que é a forma progressista de desenvolvimento com inclusão social, combatendo fome e pobreza. E falar em pobreza, nós recebemos o Brasil de novo com 33 milhões de pessoas passando fome, na extrema pobreza. Hoje nós temos menos de 3 milhões, justamente pelas políticas compensatórias e de transferência de renda. Entendi. Isso é o governo Lula, e é esse governo que eu quero participar como senador. É esse governo que eu quero estimular o Tocantins a produzir melhor. Paulo, você falou do Laurez, o PT não terá candidatura própria ao governo, oficializou o apoio ao Laurez, né? Esse palanque de Lula, que terá como coordenadora, segundo o PT, no Tocantins, a ex-senadora Cátia Abreu. Qual a sua expectativa? Como é que vocês vão trabalhar essa estratégia de palanque do Lula aqui no Tocantins? Isso é uma ginástica muito grande que nós temos que trabalhar, sim, porque nós temos uma federação que nós temos ainda dificuldade de relação com alguns partidos, o PV, o PCdoB, o PT precisam encontrar convergência nesse projeto. Nós temos agora o PSD, que é um partido que o governador Laurez, que tem uma relação muito próxima comigo, nós temos uma identidade muito forte, nós somos da mesma cidade, nossas famílias amigas, nós dois muito amigos. Temos a senadora Cátia Abreu, que está se colocando como coordenadora da campanha do presidente Lula e que precisa estar muito integrada com o palanque do governador Laurez, com o palanque do senador Paulo Mourão. A gente confia muito nessa competência do trabalho da senadora Cátia Abreu e nós queremos ela muito integrada conosco. É preciso que isso seja um retrato da unidade. Isso não pode ter nenhuma fragmentação no processo dessa unidade. Entendi. Porque uma campanha, quanto mais unida, mais ela se fortalece na relação da discussão com a sociedade. E é uma campanha de foco popular.
Nós vamos discutir com a sociedade nas ruas o que nós precisamos melhorar e transformar a vida do povo tocantinense para melhor. É por isso que essa relação tem que ser muito forte. Então nós temos o PSD, o PT, o PSB, o PDT, o PV e o PCdoB. Esses partidos precisam se organizar numa frente onde o Tocantins é a nossa missão e a nossa causa. Né? Essa causa é que precisa ser retomada com muito carinho e compromisso republicano de promover desenvolvimento. Entendi. Paulo, me conta aqui uma coisa. Eu fiquei sabendo, não sei se procede, nos bastidores, que houve uma sondagem e uma tentativa de que a ex-senadora Cátia Abreu estivesse no grupo de vocês como pré-candidata ao Senado ou até como primeira suplente sua ou do Irajá. Foi uma cogitação que vocês fizeram? Há essa possibilidade ainda? Olha, eu, pelo menos para mim, seria uma honra a senadora Cátia Abreu ser minha suplente. Essa discussão, ela foi muito en passant que se colocou, mas não teve continuidade, porque a senadora ela tem também outras ocupações, muito grande em Brasília, é uma líder em conteste hoje nacional, mas se ela desejar estar comigo nessa caminhada, para mim será uma honra. O convite está feito? Não, não é o convite. Nós já discutimos isso e ela sabe que da minha parte seria uma grande honra. Com certeza falo isso de coração e ela sabe. Ela, como coordenadora da campanha do presidente Lula, também pode contribuir muito com o nosso projeto. O que basta é nós termos unidade nesse projeto. Entendi. Né? A unidade é que vai fortalecer a discussão nas ruas. E nós precisamos fazer deputado federal, porque a bancada federal ela é muito oposicionista ao governo do presidente Lula aqui no Tocantins, tanto federal como Senado. E nós precisamos fazer uma mudança nisso, porque não faz sentido. Olha, se o Flávio Bolsonaro tivesse uma condição de ser o presidente do Brasil e fosse ganhar as eleições, aí eu bateria palma para os que apoiam o Flávio Bolsonaro ter eleição. Perfeito, porque vai ser o presidente que vai governar o Brasil, precisa estar em sintonia com os representantes do Estado, isso, governador, senador e deputado federal. Ocorre que as pesquisas estão dando já o Lula com a possibilidade de ganhar em primeiro turno, nem ter segundo turno. Então, por que nós vamos eleger opositor ao governo Lula para travar o desenvolvimento do Tocantins? Observe, Maju, quantos anos nós não temos programas de habitação no nosso estado? Hoje nós temos um déficit de 45 mil famílias sem casas. Olha só, nós temos 376 mil famílias inscritas no CAD único. Representa praticamente próximo a 40% da população de 1.600.000, algo em torno de 38% está inscrita no CAD único. Nós temos 144 mil famílias recebendo Bolsa Família. É pobreza. E nós temos mais 54 mil famílias recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Você soma isso e você vê que é um estado pobre que não pode esses deputados e senadores estarem fazendo oposição ao governo Lula. E, sinceramente, isso é pura irresponsabilidade. É sem compromisso com a sociedade. Sobem palanque para dizer que vão fazer desenvolvimento e no final são eles que estão ocasionando o atraso. Você veja bem, o presidente Lula tem hoje aqui em Palmas quantas obras nós estamos desenvolvendo na área da saúde. O prefeito Eduardo Siqueira tem feito um trabalho fantástico na área da saúde e tem sido beneficiado com várias obras. Ontem mesmo nós estávamos visitando o centro aqui de neuroespeciais aqui na região ali em frente à Van, que é um colégio fantástico que vai acontecer. Nós temos aí investimentos de UPAs, tanto na região norte como na região sul. Nós temos aqui o centro de partos normais que ocorrerão e olha que as mulheres do Tocantins, as grávidas, não são atendidas no estado, porque o governo do estado não tem política para a apresentação de um projeto para atenção ao pré-natal das nossas grávidas. É tanto que nós temos uma mortandade, levam a óbito as mulheres grávidas no nosso estado, com câncer de útero, com câncer de mama. Nós temos o problema das jovens de 9 a 14 anos que não são vacinadas com o HPV. Nós temos um índice de morte de mulheres por câncer de útero de 11,59%, onde a média brasileira é de 3,4%. Nós somos 4 vezes praticamente a mais. Então, nós não temos política de saúde pública no nosso estado. Para todo lado que você coloca, você vê a fragilidade. Como é que nós temos uma bancada que é contra o governo? Aí você vai para as estradas, para as rodovias, olha o absurdo que estão
a situação degradante das estradas, causando insegurança, acidentes. E o governador andando de avião, passeando, fazendo farra, mas não trabalha. E essa bancada fazendo festa, fazendo shows, com emendas PIX, mas não produzem desenvolvimento para o Estado. Então é preciso que a gente ponha a mão na consciência e vá fazer esse Estado um Estado que condicione um projeto de desenvolvimento apoiador do governo do presidente Lula e o presidente Lula apoiador do governo do desenvolvimento do Estado. Esse nome é o Laurez, nós não temos outro, porque os outros representam o Flávio Bolsonaro. Então é nesse ponto que eu acho que nós precisamos pedir ao pessoal que tenha mais consciência na escolha. Paulo, na sua visão, qual é o efeito que essa aliança com o PT de Lula vai trazer para a pré-candidatura do Laurez? Tá aí a Dorinha e o Vicentinho, aí tem a Thaíde e o Iter, as pesquisas têm mostrado aí Dorinha e Vicentinho aí na frente do Laurez. Que efeito essa chegada do PT vai dar na pré-candidatura do Laurez? Eu acho que o Laurez ganha as eleições porque a campanha vai iniciar agora. A Dorinha e o Vicentinho estão disputando os votos do Flávio Bolsonaro. Mas 70% da população está em aberto ainda sem opção de voto. Então eles estão disputando os 30%, 33% dos votos do Bolsonaro. Vão ficar aí. Quem deles vai vir disputar o segundo turno com o Laurez é que a gente precisa saber. Mas o Laurez será um dos ocupantes do segundo turno, com certeza. E observe que o presidente Lula, ganhando as eleições no primeiro turno, o Tocantins vai se mobilizar, como já se mobilizou em outras vezes, no momento do Siqueira, que era um astro da política, uma pessoa de muita competência, de visão estratégica. Você nunca viu o Siqueira trabalhar contra o governo federal. Eu acho um absurdo o que o Vanderlei faz, de contraste, vai no evento, esconde que o governo federal ajudou o Estado. A Dorinha esconde que são áreas importantes atendidas pelo governo federal. O Vicentinho nem se fala nisso. Então, a Dorinha fica num muro, não é tucano, mas vive em cima de um muro. E o Vicentinho com a metralhadora atirando para todo lado. Então, o que a gente precisa é ter um equilíbrio. O Laurez representa esse equilíbrio do debate, de uma pessoa capaz na gestão, já provou isso, um dos melhores prefeitos da história de Gurupi. Um prefeito que tem o que falar, principalmente no estado onde os índices sociais, os índices de educação, de saúde, os índices de desenvolvimento humano, até o índice de desenvolvimento humano nós temos um índice até razoavelmente bom, de 8. O Brasil está de 8,9, né? Então, de 8,7. Então, nós temos uma média alta de índice de desenvolvimento humano, mas quando traz educação, saúde, segurança pública, aí nós vemos o governo naufragar. Como é que um governo assim ainda se coloca na posição de oposição e os senadores do Estado e deputados federais a mesma forma? O deputado mais afeito ao diálogo com o governo é o Ricardo Aires. Tem cumprido um papel parlamentar interessante. Mas não estou aqui para falar de ninguém, mas os outros não são. Os outros ficam atravancando desenvolvimento e brigando por emendas, que são questões paroquiais. E um político não pode ter uma visão paroquial. Ele precisa ter uma visão de amplitude de Estado, porque ele representa a sociedade tocantinense, não é um feudo, não é aqui um nicho. Nós precisamos ter um governo e representantes no Congresso Nacional que represente a amplitude do que são os pleitos e os desejos e os sonhos do povo tocantinense. Entendi. Paulo, última pergunta aqui. São pelo menos 13 pré-candidatos colocados até agora, depois que o Caleste desistiu. 13? Estamos aí no páreo pelas 2 vagas para o Senado. Você está oficialmente agora pré-candidato do Lula. Qual vai ser sua caminhada a partir de agora? Qual vai ser sua estratégia? A sua pré-campanha vai apostar em que estratégia para conseguir estar numa dessas 2 vagas? Você observou que tudo tem um porquê? O 13. Quem representa o 13? Paulo Mourão. Pois é, olha. É ele que vai estar. Foi coincidência. Foi coincidência. Pois é o 13 que vai estar. Os outros, eu não sei, eles vão disputar essa vaga, porque eles representam o bolsonarismo. Os outros 12, você pode observar que representa uma fatia do bolsonarismo. Alguns mais radicais, outros mais escondidos, mas são bolsonaristas. Se você pegar a plataforma de votos no Senado, você vai ver que são mais alinhados ao bolsonarismo, ao conservadorismo. Né? Se você pegar os candidatos a governador, também são bolsonarismo. Né? Com todo o respeito que eu tenho a Thaíde, que é uma pessoa que tem capacidade de gestão. Né?
Eu até tiro ele dessa linha porque não só pela relação de respeito que tenho por ele, por ser um empresário que saiu aqui de uma cidade muito pequena do Tocantins e venceu a vida trabalhando e que tem progresso na sua vida pessoal, correta, limpa, honesta, produzindo e trabalhando. Mas os outros, não têm visão de gestão, são imaturos na gestão. Se você pegar a Dorinha, o que a Dorinha tem como compromisso de gestão inovadora? Se você pegar o Vicentinho, muito novo, sem ainda nenhuma experiência de gestão, vão fazer o que como governador? E nós temos um cara experimentado, tarimbado, filho desta terra, compromissado com coisas boas e apoiado pelo Lula. Eu vou ter alguma dúvida em apoiar no Laurez? Só se eu tiver num processo de contaminação ideológica. Entendi. Entendeu? Agora, o Senado pode ter certeza que uma vaga está garantida, que é a do 13. Os outros vão disputar a segunda vaga. Certo. Paulo, na sua opinião, última perguntinha aqui, da onde tem que vir o vice ou a vice? Tem algum palpite de quem deve ser o vice do Laurez na chapa de vocês? Eu acho que a composição com esses partidos, porque nós estamos agora, Maju, trabalhando justamente as questões estratégicas. Né? Ontem tivemos uma boa reunião já dessa frente de ordenamento e planejamento da campanha. Eu creio que na cabeça do governador, obviamente é ele que terá que tomar essa decisão, cabe a ele, mas eu daria uma opinião que eu acho que ele tem que observar a questão regional. É muito importante a questão regional. Que região somaria mais no grupo de vocês agora, Paulo? Não, eu creio que o Laurez, como eu, temos uma frente de trabalho muito ampla em todo o estado. Mas se falar em composição, eu creio que nós temos que trabalhar a região norte, a região Bico do Papagaio, né, para fazer essa composição. E o Bico do Papagaio, como é uma região que tem uma pobreza ainda latente, eu creio que eu, se fosse governador, eu trabalharia um nome de uma pessoa qualificada, de uma pessoa experiente, de uma pessoa comprometida com o desenvolvimento do Estado, com essa visão mais do sistema primário produtivo, sabe? Eu veria isso. Eu acho que nós temos que dar voz aos povos originários, aos quilombolas, aos indígenas. A nossa composição de chapa está bem representada nesse campo, e da agricultura familiar, porque é a base da produção do Estado, em que pese o nosso respeito ao agronegócio, mas 62,8% das propriedades do Tocantins são de pequenos produtores. É a força da agricultura familiar, dos assentamentos, da reforma agrária. Nós precisamos dar voz a esse povo, e dar voz a esse povo com sentimento de conquista, não é com sentimento eleitoral. Porque não é você agora estar trabalhando para a discussão com eles, mas é eles saberem que eles integram uma frente popular de desenvolvimento do Estado. Eu creio que nesse campo é que poderia surgir um bom nome. Entendi. Paulo, muito obrigada pela visita. Sucesso aí na sua caminhada, que o povo avalie, acompanhe todas as movimentações dos pré-candidatos. Afinal, soberano é o povo tocantinense, é o povo que manda, é o povo que escolhe, né? Sucesso aí, e vem aí a nossa sabatina especial com todos os pré-candidatos ao Senado. E eu peço a Deus, Maju, que o povo escolha melhor, porque hoje, se a gente passa os percalços que nós temos passado e as vergonhas de governadores caçados, de senadores faltosos, de deputados que não sabem nem dizer por que estão em Brasília, em parte, a sociedade que votou neles é que é a responsável. Então nós temos tempo para eles mudarem de posição, de opinião e fazerem uma escolha melhor pelo Estado. Ok. Obrigada, Paulo. Um abraço, até a próxima. Obrigado.